que é uma holding afinal? Iniciando pela construção, aquilo que levou a existir a holding é uma estrutura jurídica. A pessoa já diz, é uma empresa. Antes disso, ela é uma estrutura jurídica. E essa estrutura jurídica, ela é arquitetada para concentrar bens, mas também gestão. Para, inclusive, dar a tonalidade de governança à totalidade dos negócios envolvidos. Então, esse é o conceito de holding. Esse é o primeiro ponto. Ir para um lucro real e para um lucro presumido, gente, exige um planejamento tributário. Aí vem cliente que fatura 30, 40 mil reais. Não, porque eu quero o lucro real e vou pagar imposto só sobre o lucro real. Meu querido, você está pagando 6% de imposto. Se você for para o lucro real, você vai pagar 9,65% ali só de PIS e COFINS. Só de arrancada. Então, assim, são dinâmicas muito diferentes que precisa do quê? Análise tributária. Então, assim, falo pelos meus clientes, falo pela Solucont mesmo. Se a gente orienta que fique dentro daquele regime, é porque a gente já fez todos os cálculos possíveis para que fique dentro daquele regime. Então, a gente sempre faz esse acompanhamento, né? Falo por mim. Então, nem sempre o Simples Nacional é benéfico, mas também nem sempre o lucro real, o lucro presumido é o mais vantajoso. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a Solocast, o podcast oficial da Solucont. Hoje a gente inaugura o primeiro episódio, que o objetivo principal é trazer cada vez mais os nossos clientes para os nossos canais de comunicação, trazer conexão, gerar informação e o principal, gerar educação, porque eu acredito muito que a educação pode transformar o país. Então, para inaugurar esse podcast de hoje, eu trouxe um convidado super especial, que é um convidado importante, faz parte da nossa carteira de clientes, é um advogado que eu admiro muito profissionalmente, me ajuda em várias situações, inclusive antes aqui ele já estava resolvendo uns probleminhas aqui para mim. Ele é responsável hoje sobre planejamento sucessório, planejamento patrimonial e holding, que também é um assunto do momento, diante desse cenário de reforma tributária que a gente está participando. Então, muito bem-vindo, Regis, obrigada pela sua participação, desejo boa noite pro pessoal aí e principalmente já conta um pouquinho aí como que está sendo essa experiência hoje. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Na verdade, o que nós temos é um ambiente propício para o que nós vamos aqui debater, né? E esse ambiente ele se tornou essencialmente importante devido ao entrelaçamento que desencadeou a reforma tributária. Isso puxou vários assuntos. Então, todo o nosso histórico que já existia, empresarial, familiar, relacionamento entre sócios, mas principalmente entre familiares e sócios, está mudando completamente. E isso ainda vai trazer muita repercussão. Estamos apenas começando. O objetivo da reforma tributária era iniciar pela tributação do consumo, mas na prática a gente já viu que muita coisa já está acontecendo na questão patrimonial, né? Nossa, ampliou sobremaneira. Por exemplo, só dando um exemplo, hoje um bem patrimonial, qualquer ele que seja, ele não é mais visto apenas como um bem patrimonial, ele é um gerador de renda. E mesmo que não haja efetivação da renda, o governo pode entender que ele é produtor de renda e tribute. Sim. Então você tem o histórico do brasileiro é como? Sucessão familiar não se fala, porque todo empresário pensa que é eterno. Né? É difícil ele olhar no espelho, né, e admitir que não é eterno. E isso, então, ele vai adiando, não vai falando, e vai, inclusive, concentrando todas as suas decisões. Não participa os demais, às vezes não participa nem aos sócios minoritários, imagine aos familiares. Sim, sim. E aí, o que acontece? Então, muitas vezes, a assessoria sugeria, de uma forma simplória, por que você não aloca os teus bens numa empresa que você pode, inclusive, ter ganho fiscal, etc. E acabava isso acontecendo, muito bem. Então, ali tem casa na praia, na holding. Tem a chácara do lazer na holding. Tem embarcações na holding. Agora isso mudou completamente, né? Sim, já mudou toda a dinâmica, né? A base de cálculo mudou. A forma de o governo visualizar esses bens mudou. O governo chegou uma hora e disse, olha, eu
particularmente, preciso de renda. E vocês estão usando o patrimônio para a renda, então eu vou tributar. Eu acho que o grande objetivo até hoje desse podcast é que a gente trazer essa informação principal. Qual é o momento de abrir uma holding, entender essa dinâmica. Eu gosto muito de como o Regis trabalha, como funciona a cabeça dele, porque a gente trabalha muito parecido, que a gente tem como inimigo comum o governo, não o cliente, né? Então a gente sempre vai olhar de uma maneira que, obviamente, de forma legal, que a gente consiga assessorar o nosso cliente. E o Regis também é cliente da Solucont, obviamente. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, Regis, eu queria que você trouxesse uma breve biografia, né? Não só do âmbito profissional, mas também quem que é o Dr. Regis além da advocacia? Interessante, né? Dr. Regis, então olhando assim há toda uma pomposidade, mas na verdade eu sou um cidadão do mundo, né? Consciente da sua responsabilidade familiar, procuro ser o máximo leal com os meus parceiros e amigos, gosto de esporte, principalmente as Olimpíadas, aprecio uma boa música, gosto de viajar, então sou um cidadão como outro qualquer, bem tranquilo. E Regis, conta um pouco pro pessoal ali a questão da tua experiência profissional, pra gente conseguir fortalecer essa bagagem aí de peso, né? A gente precisa trazer esse teu histórico, porque eu acho importante, principalmente pra gente deixar, assim, mais especificado por que você tá nesse teu lugar de fala com todo esse teu histórico, anos de experiência e principalmente porque, como eu comentei aqui, você é uma das pessoas que a gente trabalha em conjunto não só com clientes, mas é uma pessoa que o primeiro problema eu dou uma ligada, como aconteceu hoje, então eu acho válido aí reforçar essa tua experiência, porque afinal de contas eu sempre falo que a gente tem que trabalhar em conjunto, né, advogado e contador tem que trabalhar em conjunto, e eu confio muito no teu trabalho, então eu quero que você fale um pouco disso pro pessoal, pra gente mostrar por que a DAI confia tanto no Regis. E vice-versa, né? Senão não seria cliente da DAI, né? Bem, vamos lá. A trajetória, ela foi se formando por um alinhamento de planetas. Não é difícil, acredito eu, pelo que eu vi na minha pequena caminhada de 47 anos. Na verdade, 50, mas vamos deixar por 47. Que pouquíssimos profissionais planejam completamente a sua caminhada, né? Mas aproveita-se as oportunidades que aparecem. Sim. A maioria, né, de nós. Você vê, o meu primeiro vestibular eu fiz para engenharia eletrônica. Caramba. Queria muito ser engenheiro eletrônico e tal. Porque aquela certa facilidade para matemática, física, química, aquela história, mas felizmente não deu certo. Uhum. E daí eu tive uma oportunidade, então, de emprego numa assessoria de custos e planejamento da maior cooperativa do Oeste, na época que é a Copavel. Uhum. E então eu fui fazer vestibular para a economia. E daí, ali sim, ali deu muito certo. Sim. E foi um aprendizado muito bom que eu tive já cedo. Ampliou consideravelmente a visão sobre negócio, sobre a dinâmica, sobre resultados, sobre custos, alavancagens. E com 22 anos eu já tinha, então, um mestrado em finanças. Oh. E aí fui convidado por um grupo lá mesmo para assumir uma gerência. Uhum. Daí sim, né? Daí coordenar pessoas entrou um elemento dinâmico bem considerável a mais. É uma dor, assim, que eu acho que quase ninguém tem, né? Não, nada. E é bem tranquilo e cada vez mais, né? E aí foi, nessa coordenação, fomos assumindo mais áreas e mais áreas. Aí veio depois outro grupo, migramos para outro grupo empresarial de lá e acabamos vindo a Curitiba. Chegando em Curitiba, eu sempre tratava muito com os advogados, estudava todas as matérias do direito. Falei, mas então eu vou fazer a faculdade de direito, pronto. Uhum. E aí fiz o vestibular, consegui, tardiamente, mas consegui. Tardiamente com quase 40 anos, né? E aí então, aí sim, foi possível unir o direito com a economia. Sim. Isso com 3 pós-graduações e uma vivência do dia a dia. Uhum. Então foi forjando essa experiência que trazemos hoje. Mas o que eu agradeço a essa caminhada, principalmente, é que, na verdade, quando você junta duas matérias, que elas, em princípio, são distintas, mas que se complementam, aí é evidente. Sim. Você tem um diferencial para oferecer para o mercado, e foi o que aconteceu. Sim. Então, já esse escritório que eu sou sócio, ele já
tem 22 anos de existência, dos quais eu estou lá ativamente há 15 anos, né? Mas sempre o expertise da contribuição que eu levei foi justamente a dinâmica do negócio para dentro da funcionalidade do direito empresarial. Sim. Que os advogados geralmente ficam naquele tecnicismo no Exato. processo judicial. Não que isso seja um problema e também não, de forma alguma critico, é uma questão de opção. Sim. Eu prefiro o parecer, negociação de contratos, né? Junção, fusões, planejamento. É uma área que eu me identifico e que acabou dando certo. Sim, e é muito bacana isso, né, Regis, porque a gente já teve alguns trabalhos juntos com outros clientes em comum, e isso foi um grande diferencial que eu identifiquei em ti. Justamente por isso, porque você olha para o negócio como um todo, muito provavelmente por conta dessa questão da formação de economista, né? E é engraçado que várias vezes assim que a gente sentou para fazer uma reunião, até trazendo isso aqui para ti agora, eu aprendi muito de negócio contigo e aprendi muito sobre questão de construção de patrimônio contigo. Então, ao longo das nossas reuniões de negócio, que eu fui escutando os seus conselhos ali para cliente e tudo mais, eu fui adaptando isso para minha vida pessoal, para construção de patrimônio, para né, pensando já numa questão de uma proteção, de uma sucessão, a questão de pensar de como fazer o dinheiro trabalhar com a gente, pra gente, né? Sim. Então, aprendi muito contigo nesse sentido. Então, além, né, da empresa que você tem hoje ali, que a gente atua na contabilidade, não só do escritório de advocacia, você também tem outras vertentes, outros braços, porque é um dinamismo que você e eu, a gente pensa muito igual, que a gente tem que fazer, né, os negócios se expandirem, terem outras empresas, não focar somente num único negócio, e eu creio 100% que foi essa tua visão de olhar para o cliente como um todo, que foi conseguindo aí construir a tua história e fazer com que os clientes confiem cada vez mais em ti. Tua análise está correta, nem eu descreveria dessa forma. Tá perfeito. Perfeito. Regis, para ter um gancho aqui mais ou menos do que a gente vai falar agora sobre holding e proteção de patrimônio, né, eu acho interessante a gente entrar num assunto que as pessoas elas pensam muito em construir patrimônio. Acho que você falou uma coisa que é muito importante agora, no comecinho, que os clientes, eles olham pro, né, o empresário, ele olha ali para a empresa dele, ele acha que aquilo ali vai sobreviver pro resto da vida, inclusive ele, né? Principalmente. Então, principalmente ele, porque a gente abre a empresa e a gente tem ela como se fosse um filho, né? Filho. Então, a gente vai conduzindo aquilo pro resto da vida e a gente não quer largar muitas vezes o osso. Isso. Então, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter empresa, quer construir empresa, mas ninguém olha no sinônimo de proteger essa empresa, de pensar numa sucessão, de proteger o patrimônio, muitas vezes até do próprio governo, né? Então, a construção da holding, o planejamento sucessório entra muito nesse sentido. Então, tem uma perguntinha aqui para você trazer para o pessoal, principalmente, que acho que muita gente escuta os holding dos vídeos do Instagram, até muitas vezes de uma forma meio chula. Eu queria que você trouxesse isso aqui hoje, explicando aí para o pessoal o que é uma holding afinal. Muito bem. Iniciando pela construção, aquilo que levou a existir a holding é uma estrutura jurídica. A pessoa já diz, é uma empresa. Antes disso, ela é uma estrutura jurídica. E essa estrutura jurídica, ela é arquitetada para concentrar bens, mas também gestão. Para, inclusive, dar a tonalidade de governança à totalidade dos negócios envolvidos. Então, esse é o conceito de holding. Esse é o primeiro ponto. Aí, a partir disso, tem empresas que fazem o papel de holding. Sim. Então, ela pode ser uma empresa patrimonial, ela pode ser uma empresa financeira, ela pode ser uma empresa de serviços. Então, nós temos, além disso, nós temos os tipos, né? Nós temos uma holding familiar, temos a holding patrimonial, temos a holding financeira. As nossas do dia a dia mais ouvidas é a patrimonial Sim. e a familiar, que é, na verdade, um family office, né? Com um estatuto familiar constando as regras. Certo. Que é moldado a caso. Não tem exatamente um receituário. E a holding patrimonial, ela geralmente é aquela que concentra bens, sim. Ativos imobilizados, principalmente, sim. Mas pode também concentrar ou incluir ou abarcar ativos financeiros. Sim. Né? Tudo vai depender de qual a estratégia
que o teu momento no cenário patrimonial te favorece. Uhum. Então, sou muito contra, por exemplo, a receituários. Não, a holding tem que ser assim. Não. É uma estratégia a ser moldada para cada realidade patrimonial. É o que eu falo sempre, até com relação à questão do imposto de renda, né? O pessoal às vezes vem, mas o imposto de renda do fulano deu a restituir, o meu deu a pagar. São situações financeiras completamente diferentes e isso também se aplica dentro da holding, né? Sim. E aí uma pergunta que provavelmente o pessoal já deve ter feito para você é, a holding é só para milionários? Isso é um mito que se formou devido ao custo de manutenção de qualquer empresa. Uhum. Porque já dissemos aqui, né? Alguma empresa vai fazer o papel de holding. Sim. Né? Existe a possibilidade, só para não ficar taxativo, existe a possibilidade de se formular um ente informal como holding. Por exemplo, um acordo familiar. Esse acordo familiar ele pode atuar como holding. Mas, inevitavelmente, abaixo disso terão empresas. Sim. Né? Então, normalmente, o que se faz? Uma empresa assume o papel de holding. Empresa tem custo. Sim. Mesmo que ela não fature, e isso você é doutora no assunto, você sabe bem. Né? Sim. Tem que manter a contabilidade, tem que entregar todo aquele arcabouço de informações ao governo. Sim. Então, aí começou a formar-se um mito que holding é para milionário. É porque existe o custo, igual você falou, né? Isso acontece muito. O pessoal abrir empresa, achar que não, mas eu não vendia nada, não faturava nada e esquecer lá. De repente vem com um presentinho da Receita Federal, né? Uma carta de amor, que eu costumo dizer, com uma dívida que a pessoa nem imaginava que tinha. Isso porque a partir do momento que tem uma empresa, a gente tem que entender que a gente tem obrigações a cumprir com o governo. Perfeito. Ponto. E é isso. Então aí que vem o mito do milionário que tem holding, não é nada disso. E traz aqui pra gente agora, Regis, pra gente conseguir conscientizar a audiência de qual que é a diferença da gente ter patrimônios na pessoa física e qual que é talvez a vantagem da gente ter patrimônio dentro de uma holding patrimonial, por exemplo. Essa diferença, ela está ficando cada vez mais evidente no dia a dia após reforma tributária. Sim. Mas eu posso citar aqui 3 exemplos, 3 campos onde a diferença ela fica fundamental. Vamos começar pelo básico, a tributação dos aluguéis. Então você tem lá 4, 5 imóveis que comprou para investir, para deixar o valor lá, devido a várias inserções que aconteceu na tua caminhada e você decidiu, vou comprar imóveis, investiu, está lá e agora estou alugando. Muito bem. Se você aluga na pessoa física, de novo, você é doutora no assunto. É uma maravilha, 27,5. Assim, fácil assim. Se ela tiver na empresa e está no presumido e ela faz papel da proprietária desses imóveis, já cai para de 11,3 a 14, e pronto. E aí? Então, já temos uma economia, uma redução, né? Do quê? De 50%? Sim. Mas aí o que acontece, Regis? O pessoal tá a vida inteira com o negócio no CPF, aí pensa em constituir uma holding, e daí a gente fala que eles precisam regularizar e tudo certinho. Aí a pessoa vem, não, mas eu nunca declarei nada. Não. Aí dá vontade de morrer, né? Antes disso, tem uns ainda que dizem, não, eu só tenho o terreno, eu sequer averbei a construção. Não, daí só piora, né? Então, mas digamos que está tudo certinho. Digamos que tenha tudo averbadinho, está tudo certo. Ainda assim tem o carregamento daquele imóvel para dentro da holding. Sim. Então ainda tem o ITBI, Sim. que em alguns casos é possível isentar. Mas sempre há que se analisar se é passível de isenção ou não. Mas sim, é possível isentar quando ele entra como integralização para dentro daquela empresa que vai fazer o papel, que é a proprietária, vai fazer o papel da holding patrimonial. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto já. Então já temos aí 50% de redução dos impostos sobre os aluguéis. Sim. Agora, o mais grave que eu diria, que é o segundo aspecto, que é a herança. Sim. Então, imagine você. Eu tenho 2 filhos, só para facilitar a conta. E tenho vários imóveis. Então, se eles estiverem na minha pessoa física, eles inevitavelmente terão que enfrentar um inventário. Não há o que fazer. E o inventário só acontece porque não existe herança de pessoa viva. Então, só há inventário se há causa-mortes. Sim. Muito bem.
Então, primeiro ato, né? O ITCMD, né? Nossa, esse daí é triste, né? Esse imposto sobre transmissão é o grande problema, né? Da causa-mortes ou doação. No Paraná, atualmente, ainda é 4, mas o Paraná já está com o projeto de lei, vai se adaptar à carga tributária e vai chegar a 8, isso é certeza. Além disso, ainda tem um custo razoável nos meus companheiros de profissão, de advogados, que cobram razoavelmente bem no inventário, né? Mesmo porque dá trabalho mesmo. Sim, com os certeza. Herdeiros dão um trabalho danado. Acho que dá mais trabalho não fazer o inventário, é o herdeiro, né? O relacionamento, né? E é muito raro aquele inventário que sai amigável, todo mundo feliz, todo mundo contente. Sempre tem muito problema, muito estresse, né? Muita divergência de entendimento. E assim vai. Então, o inventário ele é longo, custoso, caro no sentido dos profissionais que atuam, os ajustes que tem que fazer, porque nesse momento aparece todo o problema que tinha nos registros daqueles imóveis, vão ter que ser regularizados no inventário. Sim. Tem que pagar toda aquela carga já no início, senão o inventário não é concluído e por aí vai. Sim. Agora, com relação aos imóveis numa holding ou numa empresa que abarca o patrimônio. Digo isso porque pode ter uma acima dela que faz o papel de holding. Mas digo, vamos manter aqui o foco na holding patrimonial e ela é proprietária desses imóveis que eu dei exemplo. Então, aí os meus herdeiros vão herdar as cotas da sociedade. Sim. Então, o imposto é sobre as cotas, o valor das cotas. Entendi. E quando herdarem essas cotas, então eles ingressam para a empresa que é dona desses imóveis. E aí eles podem tirar proveito dos imóveis do mesmo jeito. E aqui a gente mata com o inventário daí, certo? Acabou o inventário e é rápido, porque o inventário o que é? Uma página, herdou as cotas sociais. E aí, Regis, quando a gente entra nessa questão do inventário, aí já entra também uma questão assim, tendo esses bens dentro dessa holding, a gente mataria o inventário e aglomeraria aí junto aquele documento que é o testamento, ou não, são coisas diferentes? Não, além de ser coisas distintas, na verdade você não elimina o inventário pelo seguinte, tem que declarar que assumiu as cotas da empresa. Entendi. Isso geralmente faz parte do inventário. Né? Agora, o testamento é a vontade de cujos. Entendi. Então, ele pode dispor de 50% do que é dele. Entendi. 50%. Que, se você tem herdeiros, você só domina 50%. Isso aí é uma observação que acho que muita gente não sabe, né? Muita gente. Acha que dono de 100, né? Olha só como é que fica, então. Se você é casado em comunhão parcial de bens, que é o regime padrão no Brasil, chega lá no cartório para casar os dois bonitinhos, lá não falam nada, o cartorário vai lançar lá. Regime padrão, que é o regime de comunhão parcial de bens. Muito bem, o que quer dizer isso? Do momento que casou, que construir dali em diante é de ambos. Sim. Então, eu era um pé rapado, a minha excelentíssima era uma pé rapada, casaram, construíram um patrimônio. Juntos, né? Então, agora, metade é dela, metade é meu, então sobrou metade para mim. Sim. A gente tem 2 filhos, então o que é da metade dela, a metade da metade dela é dos filhos. A minha metade, a metade disso é dos meus filhos. Entendi. Então, eu disponho só de 25%. Sim. Então, eu só posso constar no meu testamento, dispor de 25% e aí sim fazer o que eu bem entender. Olha, isso é uma informação muito importante, hein? Geralmente o pessoal diz, sabe. não, vou deixar, a expressão, né? Vou deixar tudo para alguém. Não tem, não tem como. Isso é facilmente sanável, né? Por lei já tem essa questão, então. É uma imposição legal, porque houveram tantos desvirtuamentos que a lei configurou isso, né? Então, o inventário é feito, herda as cotas sociais. Herdou as cotas sociais, faz a alteração contratual, onde, obviamente, o retirante é quem faleceu, Sim. Ingressa os herdeiros e eles passam a ser, então, proprietário de tudo que a empresa é proprietária. Agora, se eles quiserem fazer uma cisão, daí é bem mais tranquilo.
eu quero metade dos móveis, você metade. Então vamos fazer uma cisão, você fica com uma empresa que tem a dona da metade ou da outra. Então você vê como vai facilitando? Nossa, é um processo assim que facilita muito. A gente poupa demais. tempo, poupa dinheiro e poupa estresse e tá tudo certo, Perdas, né? e poupa perdas. Sim, principalmente financeiro. Porque que é o no principal objetivo, inventário, né? quando não tem acordo, o que que acontece? Obviamente, litígio. Sim. Nenhum juiz, isso não é dito em nenhum lugar, mas essa é a característica, nenhum juiz decide sobre os bens dos outros. Uhum. Né? Então, eu tenho 2 filhos, de novo, estão em litígio por causa dos bens que eu deixei como herança. Muito bem. O juiz vai ficar, um fala uma coisa, o juiz diz para o outro, você tem 15 dias para se manifestar. Aí o outro faz a réplica, de novo, agora você tem mais 15 dias para se manifestar sobre a réplica dele, e assim vai. E fica anos, Sim. décadas. O inventário que eu presenciei já no seu final e que eu vi que foi o recordista de tempo, 73 anos. Caramba, imagine muito tempo. A pessoa quer receber o negócio tinha morrido não, já. a pessoa herdou com 5 aninhos. Gente do Com céu. 78 anos foi a conclusão do inventário do que Caramba. deixaram para ela. Então você vê que você tem que evitar o que você puder a pessoa física nesse aspecto. Né? Às vezes a gente até escuta algumas expressões, né, Regis? Eu já construí tudo, meus filhos e minha esposa, ou marido que se vire que resolve esse BO. É um pensamento um pouco até egoísta, né? Porque egoísta. a quantidade de dinheiro que você construiu, de patrimônio que você construiu, você vai perder em imposto, vai perder por Eles vão bobeira. perder em honorários, impostos e também a própria depreciação. Total. Porque quando um bem ele fica em litígio, acaba que o aluguel inviabiliza, Sim. a estrutura dele, a manutenção inviabiliza, então é prejuízo em todos os âmbitos. Em todos os lugares, né? E uma das coisas, assim, Regis, agora trazendo um pouco sobre a reforma tributária, que a gente já tem trabalhado até em conjunto, esse ano entrou a tributação dos super ricos, né? Que eu não sei aonde que a Receita Federal acha que ganhar 50 mil por mês é super rico. Nessa inflação absurda que a gente vive hoje, não faz nem sentido essa taxação, né? Perfeito. Mas a gente trazendo esse assunto de reforma, da taxação dos super ricos e trazendo essa dinâmica, principalmente de holding, uma das coisas que a gente tem trabalhado em conjunto e levando, inclusive, como solução para alguns clientes, né, Regis? É a questão da abertura de uma holding, né? A gente chama de holding por conta da nomenclatura ter se familiarizado e popularizado entre os empresários, Sim. mas entre todos esses fatores que você falou agora, seja uma holding patrimonial, uma holding de bens e tudo mais, e proteção familiar, enfim. Da gente construir uma holding onde a gente limite, então quem antes recebia 50 mil, 100 mil dentro da pessoa física, receber o teto que está estipulado pela Receita Federal e que construa já o patrimônio dentro da holding, que assim a gente poupa esses 10% e já economiza toda essa dor de cabeça que você trouxe aqui também. Então traz um pouco desse contexto para o pessoal também, para não ser só a fala da contadora, mas ser a fala aí do advogado também. Então, digamos que você tenha uma retirada de... Você é multimilionário, retira 100 mil por mês. Se você é super rico e tira 50, né? Você é milionário com 100, né? Multimilionário com 100. Imagine, então, 200, 300 mil. Muito bem. O tal do 10%, em princípio, ele parece um número até que não é um descalabro, né? Sim. Mas daí, no momento que você faz, vamos nos até aos 100 mil reais. Então, 50 está isento. Sim. O outro 50, que dá aproximadamente aí seus 600 mil no ano, 60 mil foi para o governo, né? Exatamente. Que é um mês de retirada tua isenta mais um pouquinho. É essa conta que o pessoal tem que fazer. Isso. Aí o que acontece? O que acontece? Você deixou de utilizar aqueles 60 na própria dinâmica do teu negócio, ou da manutenção do teu imóvel, ou do recolhimento do tributo do aluguel desse imóvel. Exato. Então, claro que você vai ter que fazer um encontro aí, vai ver que o impacto ele é duplo no seu fluxo de caixa. Sim. Ele acaba tendo um impacto de menos 60 que entrou com 60 que eu tive de despesa do meu exemplo, ele é um impacto de 120 na estrutura total. Total. Então, esse é o primeiro problema, né? Esses 60 mil, ele sendo aplicado, ele pode ser convertido num outro imóvel que você adquiriria em 5 anos. Então, quando chega lá no final, na sua aposentadoria, quantos imóveis a mais você teria?
Só lá Só na fazer frente a para conta, saber, né? mas deve ser alguns. Ah, com certeza. Tá tão na moda os estúdios e tal, que não é tão complexo assim de adquirir, que facilita, com parcelas até acessíveis mensais, você adquire vários. Sim, sem dúvida. Você Mas pode- agora com os Airbnb da vida também, né? Então, você tendo aí o seu 5 a 7 mil, neste exemplo simplório de redução, porque você faz 50 direto para você e 50 fica na empresa. Sim, E esse 50 reinveste. exato. Em quê? Por exemplo, você adquire 5 imóveis que a parcela é... Ou deixa lá aplicado Ou também, deixa né? lá aplicado, por uma Ok. eventualidade de capital de giro. E assim vai. Bom, em resumo, poupar recurso é sempre vantajoso Sim. em vez de entregar para a máquina pública, né? Sem dúvidas. Além disso, né, você tem a estrutura, a dinâmica da estrutura, então, dessa composição. Você pode ter um arcabouço estrutural da seguinte maneira: você pode ter uma holding administrativa, que é aquela que só contém a governança. Então, ali já tem todas as regras de sucessão, o poder político, o poder econômico, porque o pessoal mistura muito esses assuntos. Sim. Né? Então, eu posso fazer já a doação das cotas da empresa que eu fundei para os meus filhos, só que poder político é meu. Uhum. Então, ou seja, em outras palavras, sou eu que continuo no comando. Ótimo. E o usufruto disso, a fruição econômica, o lucro, etc., parte disso eu já vou fazer uma distribuição mensal para eles, que eu posso caracterizar que não seja doação. Sim. Coloco eles com cotas mínimas aqui junto comigo e já vou fazendo distribuição. Tenho 50 mil, Sim. eles estão amparados por isso, né? Então, muitos pais auxiliam os filhos, isso Sim, a maioria. não é segredo para ninguém. Ainda mais hoje em dia que eles Claro. estão cada vez pior, né? Então, estão cada vez mais espertos, né? Aí o que acontece? Nós podemos colocá-los nas empresas e essa retirada que íamos auxiliar do mesmo jeito já faz de forma organizada, vai formando renda e vai dando educação financeira e corporativa para o filho. Excelente. Então, ela é sim um arcabouço que ela facilita. O planejamento empresarial sucessório com Tudo, governança, com organização estruturada do patrimônio, as vantagens são inúmeras, né? do que ficar na física, né? Que está sempre na dependência que o fundador não faleça. Deus o livre, né? Fica nisso daí. E assim, a gente fala só, obviamente, pensando, e se o fundador falecer, a gente, igual você falou, olha pro espelho e pensa que isso nunca vai acontecer. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Né? Num voo, num acidente de carro. Então, assim, até isso linka muito com a pergunta que eu tenho aqui agora. Quando faz sentido o empresário começar a pensar em uma constituição de uma holding? Certo. No momento em que já existe uma estruturação patrimonial mínima, existem bens patrimoniais poucos, já é o momento de pensar. Por quê? Primeiro, porque no eterno pode acontecer a qualquer momento uma fatalidade. Esse é o primeiro ponto. Evitar o inventário. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer um, eu diria, evite o inventário de bens em pessoa física. O inventário sempre terá, né? Sim, sim. Mas que o inventário seja o mais simples possível. Aquele inventário que é de uma página, que é das cotas, né? Pronto. É isso. Facilita muito menos tributação. Sim. Mas tem o custo para o advogado me fazer essa estrutura e tem o custo do contador. Bom, vamos lá. Vamos comparar de novo, então? O inventário dos bens na física e uma holding. O inventário dos bens na física é em torno de 20% os honorários dos bens. Dos bens. Dos bens. O imposto vai ser em torno de 8% sobre o valor venal atualmente. Não é mais sobre o valor histórico. Então não adianta deixar, comprei aquele terreno por 50 mil em 1970, pode esquecer. Não, a gente já está tendo essa dinâmica, inclusive dentro das declarações do imposto de renda, né? Aí, ó, viu? Aí você compra por 100, vai vender por 300, já tem que pagar ganho de capital. Então percebam que é uma carga tributária excessiva em tudo que a gente faz. O ITBI, o IPTU e o ITCMD
o governo já deixou muito claro, eles atribuem o valor que eles entendem que aquele bem possui no mercado. Pronto. Não adianta você declarar que vendeu por 1 milhão e o governo dizer, não, esse bem vale 2, eu vou te tributar em 2 e você pode entrar com uma ação que você vai perder. Então, 8% sobre o valor venal, mais 20% de honorários, isso falando em mínimos. Agora vamos para a empresa novamente, recordando. O custo que você vai ter com a assessoria jurídica vai ser da estruturação e depois, só se você tiver problema, porque depois você não tem mais. Sim. Né? E a contabilidade você vai ter pela manutenção dessa estrutura e só vai ter mais se tiver problema. Então, você livra um monte os teus herdeiros e você de custos. Né? Além disso, ainda tem a própria tributação da dinâmica. Então, eu tenho imóveis para alugar. Está na física, nós já falamos aqui. Sim. Vai querer comparar a tributação na física com a tributação na jurídica sobre aluguéis. Mas nem dá. É absurda a diferença. Acho que o problema é que o pessoal deixa sempre para olhar para isso, ou quando o BO já está explodindo, ou só vão olhar, né? Vai ter noção que poderia ter resolvido isso quando a pessoa já faleceu, daí deixa o problema para a família e tudo mais. E essa questão do custo, não só do advogado, mas da contabilidade também, é o custo Brasil, gente. Infelizmente, nós temos... a ideia da reforma tributária era simplificar os impostos, mas a cada dia que passa que eu olho para isso, eu vi que percebi de simplificação não tem nada. Isso que nem começou ainda. Nem começou. A corrida das ações que vão questionar toda a legislação, né? Toda a legislação. Porque a base de cálculo vai ser questionada. Com e certeza. A bitributação. Com certeza. Se você já pagou numa fase 1, você tem que pagar na fase 2 e isso vai ser questionado. Sem dúvida. E para concluir o que você perguntou, então, onde que poderia ser o momento? O momento é a qualquer momento. Depende da concepção de organização que aquela pessoa tiver, que o empresário tiver. Então, quanto mais cedo ele percorrer esse caminho, menos efeitos nos próximos anos, porque tem um cronograma ascendente de tributação vindo com a reforma tributária. Acho que a grande pergunta que a gente tem que deixar para o pessoal é que tipo de empresário você quer ser e que tipo de herança você quer deixar para a tua família. Perfeito. Acho que é muito isso, né? Muito. Então, até aqui, uma brincadeira, até uma dúvida que pode ser brincadeira. A gente tá falando de holding, que a gente tava conversando agora, que eu tenho os meus cavalos, né? Eu posso colocar os meus cavalos na holding, Regis? É evidente, eles são um ativo. Um ativo vivo, mas são um ativo, né? Ai, ai. E assim, Regis, se você encontrasse hoje um empresário com um patrimônio aí de aproximadamente 2 milhões, qual a primeira orientação que você daria para esse empresário? Para ele e para qualquer um outro, eu diria assim. Primeiro, faça uma análise do teu caso, porque tem contornos específicos da tua situação que não tem nenhum outro. Então, simplesmente adotar receituários, modelagens de empresa, eu jamais aconselho. Então, a primeira coisa, contratar um trabalho profissional que analise o status, o cenário no qual se encontra atualmente. Muito bem. Sim. Uma vez que tem essa leitura, então agora vamos para um plano. Então, o planejamento patrimonial. Tributário, patrimonial, tudo, né? Sucessório. Ele carrega os outros dois, que é o tributário, que é mitigar ao máximo a incidência tributária, e também já preparar todo o efeito sucessório, porque você vai reduzir muito custo e muito estresse com isso. Então, e olha você só, vai ter né? ganho. O objetivo é proteger o patrimônio, mas automaticamente a gente entra na economia de imposto e, consequentemente, a gente já respinga também num planejamento sucessório. Então, a gente mata 3 problemas em um aqui, né? E por que do diagnóstico? Porque nenhum caso é igual ao outro, é simples. Né? Sim. Então, há empresário que tem muitas pendências. Bastante. Há outros que está tudo organizadinho. Tem uns que não compensa, porque ele tem várias empresas no Simples Nacional. Compensa fazer uma holding? Tem que analisar. Tem que estudar, igual aquele caso que a gente estudou, né? Sim. Então, vou para o presumido que vai acabar, porque o Simples Nacional também não é tão anjo da guarda assim. Ele tem aquela escala que vai subindo e chega num ponto da curva que é muito melhor o presumido. E assim vai. Então, primeiro ato consciente é
diagnóstico do teu modelo, da tua situação. A